Ato 4. Cena 1. Um quarto no castelo. Entram o rei, a rainha, Rosencrantz e Guildenstern. Rei, deve ter alguma motivação para esses suspiros. Conte-me, desejamos conhecê-la. Onde se encontra seu filho? Rainha, a Rosencrantz e Guildenstern. Deixe-nos sozinhos por um instante. Saem Rosencrantz e Guildenstern. Querido esposo, que coisa eu vi esta noite? Rei, que aconteceu, Gertrudes? De que maneira encontrou Hamlet? Rainha, tão desvairado quanto o mar e o vento, quanto batalham pela primazia. Em sua loucura, vendo atrás da cortina algo mexer-se, saca da espada e grita: um rato! Para matar no ápice do delírio o velho que estava ali escondido. Rei, que tristeza! O mesmo nos aconteceria se estivéssemos lá. Sua liberdade implica para todos grande ameaça para ti, para nós, para qualquer um. Como explicar tal ato repulsivo? Vão nos culpar por não termos tido a ideia de prender o desvairado moço para evitar desastres, mas nosso amor não permitiu sabermos o que quisesse ocultar um mal imundo, só fizemos deixar que nos corroesse a medula vital. Para onde ele foi, rainha? Sepultar o corpo de Polônio, de quem tirou a vida. E nisso a loucura, como grão de ouro em meio a dinheiro sujo, se manifesta extrema. Chorar a morte que ele mesmo causou. Rei, ó Gertrude, saiamos. O sol não encontrará de novo os montes sem que a Hamlet embarquemos. No que toca este acontecimento, teremos de aceitá-lo, justificando-o à custa de artifícios de nossa grandeza. Voltam Rosencrantz e Guildenstern. Caros amigos, procurem quem ajuda Hamlet, delirando, assassinou Polônio, tendo o corpo tirado do aposento da rainha. Falem jeitosamente e na capela coloquem o pobre morto. Muita pressa, eu os peço nisso tudo. Saem Rosencrantz e Guildenstern. Convoquemos, Gertrudes, os amigos para compartilhar nosso intento e o ato precipitado. É bem possível que desta arte a calúnia que sussurra tão certeira de um canto até outro canto, quanto a bala que no alvo o canhão joga, nos poupe um nome açoite apenas o ar, sem mais prejuízo. Vamos, minha alma em discórdia e terror não se acha calma. E saem. Cena 2. Outro quarto no castelo. Entra Hamlet. Hamlet, está seguro. Rosencrantz e Guildenstern. Hamlet, Lord Hamlet. Hamlet, que barulho é esse? Quem chama por Hamlet? Oh, eis que chegam. Entram Rosencrantz e Guildenstern. Rosencrantz, onde colocou o corpo, Lord Hamlet? Hamlet, misturei-o ao pó de onde é fruto. Rosencrantz, diga-nos onde está para que possamos levá-lo para a capela. Hamlet, não deem crédito a semelhante coisa. Rosencrantz, a que, meu príncipe? Hamlet, que eu consiga manter o seu segredo e não o meu. Ademais, ser interrogado por uma esponja? Que poderá responder-lhe um filho de rei? Rosencrantz, enxerga-me como uma esponja, príncipe? Hamlet, sim, senhor, que suga os favores, as recompensas e a autoridade reais. Além do mais, semelhantes cortesãos prestam um ótimo serviço ao rei, que age com eles da seguinte maneira: os mantém no canto da boca antes de engoli-los. Quanto tem necessidade do que acumulou, basta espremer no intuito de que, à maneira das esponjas, solte tudo novamente. Rosencrantz, não entendi, senhor. Hamlet, o que muito me deixa feliz. As sutilezas descansam no ouvido dos parvos. Rosencrantz, príncipe, diga logo onde está o corpo e acompanhe-nos para a presença do rei. Hamlet, o corpo está com o rei, mas o rei não está com o corpo. O rei é uma coisa. Guildenstern, que coisa, príncipe? Hamlet, nada, levem-me para o seu encontro. Esconda-se, raposa, um atrás do outro. E saem. Cena 3. Outro quarto no castelo, entram o rei e criados. Rei, ordenei chamá-lo e procurar o corpo daquele que matou. Que perigo deixar esse homem livre. Entretanto, não é possível para mim ser severo, porque ele é adorado pela turma ignorante que escolhe somente pela vista. Importa nessas condições apenas pensar na repressão, jamais na culpa. Para evitar coisas ruins, é preciso que esta viagem pareça ser produto de reflexão madura. Para males de desespero, só remédio enérgico ou nada. Entra Rosencrantz. Como foi o que aconteceu? Rosencrantz, não conseguimos que ele nos mostrasse o lugar onde o corpo está enterrado. Rei, e ele, onde está? Rosencrantz, aí fora, majestade, bem guardado, esperando suas ordens. Rei, pois a nossa presença o conduza. Rosencrantz, Guildenstern, traga Lord Hamlet. Entram Hamlet e Guildenstern. Rei, então Hamlet, onde está Polônio? Hamlet, está jantando. Rei, jantando? Onde ele está jantando? Hamlet, não onde ele come, mas onde é comido. Certa assembleia de vermes políticos se ocupa justamente dele. Um verme desse gênero é o verdadeiro imperador da dieta. Engordamos as criaturas para que nos engordem e engordamos-nos para dar de comer aos vermes. Um rei gordo e um mendigo magro são iguarias diferentes. 2 pratos, mas para a mesma mesa. Eis que assim tudo termina. Rei, ó céus, Hamlet, pode-se pescar como a minhoca que haja comida de um rei e comer o peixe que se alimentou dessa minhoca. Rei, que significa isso? Hamlet, nada, é apenas para mostrar-lhe como um rei pode fazer um passeio pelos intestinos de um mendigo. Rei, onde está Polônio? Hamlet, no céu, mande procurá-lo lá. E se o mensageiro não o encontrar, procure você mesmo em outra parte. Porém, se dentro de um mês ainda não o tiver achado, irá descobri-lo pelo cheiro quando subir a escada da galeria. Rei, para os criados, procure-no nesse lugar. Hamlet, ele vai esperar até que vocês cheguem. Saem os criados. Rei, Hamlet, para sua própria segurança, que tão importante nos é quanto é doloroso o que fez, é necessário que suma daqui por um tempo. Vá preparar-se. O navio está pronto, o vento ajeito à espera dos companheiros. Para a Inglaterra.
Hamlet, Inglaterra? Rei, sim, Hamlet. Hamlet, bem, rei. Bem, de fato, diria se soubesse dos nossos planos todos. Hamlet, veja um querubim que os vê. Partamos, pois, para a Inglaterra. Adeus, querida mãe. Rei, e seu querido pai, Hamlet? Hamlet, minha mãe. Pai e mãe são marido e mulher. Marido e mulher, uma e mesma coisa. Logo, minha mãe. Vamos para a Inglaterra. E sai. Rei, levem-no a bordo sem perda de tempo. É urgente que essa noite esteja longe. Vá, quanto respeita a este negócio, já está resolvido e pronto. Vão depressa. Saem Rosencrantz e Guildenstern. Se preza, Inglaterra, nossa aliança. Visto ter sentido minha força, que as cicatrizes ainda se acham frescas dos golpes infligidos pela espada dinamarquesa e preito voluntário nos render, não deve demorar-se no cumprimento de nossas ordens soberanas exaradas nas cartas e que exigem que Hamlet morra. Isso Inglaterra faça, que ele o sangue me queima tal qual a Ectica. Urge livrar-me deste mal. Realmente ele vivo não posso estar contente. E sai. Cena 4. Uma planície na Dinamarca. Entram Fortinbras, um capitão e soldados em marcha. Fortinbras. Saudações minhas à Dinamarca, acrescentando que, com sua licença, Fortinbras pede livre passagem por seu reino. Sabe onde devemos nos encontrar. Se quisermos falar algo em sua presença, de pronto estaremos. Entrega-lhe esse recado. Capitão, assim farei, senhor. Fortinbras. Em frente, devagar. Fortinbras e os soldados saem. Entram Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern e outros. Hamlet, amigo, de onde são esses soldados? Capitão, da Noruega, senhor. Hamlet, por favor, qual é o seu destino? Capitão, combater uma parte da Polônia. Hamlet, quem está no comando? Capitão, Fortinbras, o sobrinho do rei da Noruega. Hamlet, tem interesse em toda a Polônia ou porventura um ponto da fronteira? Capitão, para ser sincero, sem mais delongas, vamos lutar por uma besteira que não traz nada além da glória. 5 ducados eu não daria para rendá-la, nem mais obteriam a Noruega e a Polônia se a vendessem. Hamlet, nesse caso o polaco não a defende? Capitão, como não? Já se encontra guarnecida. Hamlet, 2.000 almas, 20 ducados não totalizam o preço dessa palha. É o abscesso da paz da riqueza que rompe para dentro sem que nada por fora a morte insinue. Muito agradecido. Capitão, que Deus esteja contigo. E sai. E sai. Rosencrantz, continuamos o caminho? Hamlet, em frente já chego. Saem todos com exceção de Hamlet. Como tudo me acusa, espicaçando-me a vingança, que é o homem se sua máxima ocupação e o bem maior não passam de comer e dormir? Um simples bruto. De certo, quem nos criou com a faculdade que ao passado e ao futuro nos transporta, não nos deu a razão divina para que fique inútil, seja esquecimento bestial ou mesmo escrúpulo covarde que me leva a pensar demais nas coisas, pensamento com 1/4 de bom senso e 3 a covardia. Ignora a causa de ficar a dizer, devo fazê-lo, se para tal me sobram meios, força, causa e disposição. Exemplos grandes como a terra me exortam. Este exército de tal poder e número chefiado por um príncipe moço e delicado, cuja coragem e ambição divina faz exaltar, levando-o a defrontar-se com os fatos invisíveis, e a sua parte mortal e pouco firme a pôr em risco contra o que ousa a fortuna, o acaso e a morte por uma casca de ovo. O ser de fato grande não é empenhar-se em grandes causas. Grande é quem luta até por uma palha, quando a honra está em jogo. E eu, deste modo, como o pai assassinado, a mãe em estado deplorável, razões de estimular o sangue e o brio, nada me esperta. Vejo envergonhado 20.000 homens próximos da morte, que por simples capricho da vaidade caminham para o túmulo tal como se fossem para o leito, e lutam pela conquista de um terreno em que não cabem, e que como sepulcro ainda é pequeno para esconder sequer os que aí tombarem. Doravante terei só pensamentos de sangue ou sem valor, soltos aos ventos. E sai. Cena 5. O que foi, gatinha? O que foi? A gatinha não me deixa em paz, né? O que foi? Eu gosto de ouvir minha voz na hora que eu tô lendo o livro. Aí ela fica aqui o tempo inteiro, né? Ela fica o tempo inteiro. Vai lá, desce. Tá soltando muito pelo, né? Muito pelo que você solta. Vou esticar um pano pra você aqui, pra você deitar aqui na cama. Vou colocar um pano pra você aqui, você quer? Vou colocar um pano pra você. Cena 5. Elsinore, um quarto no castelo. Entram a rainha, Horácio e um nobre. Caramba, já tô na página 145? Caramba, já tô longe, hein? Comecei da 131. Olha. Elsinore, um quarto no castelo. Entra a rainha, Horácio e um nobre. Rainha, não quero falar com ela. Nobre, de fato, ela é importuna na loucura. Envergonha seus modos. Rainha, que a preocupa? Nobre, fala muito no pai. Diz ter sabido que o mundo é mau, bate no peito e geme zangando-se por nada. Diz palavras dúbias e sem sentido. Nada em suma com quanto esse seu modo leve o ouvinte a tirar conclusões, interpretando as palavras ao jeito do que pensam, concluindo de seus gestos de maneira de piscar, dos meneios da cabeça que algo querem dizer.
da maneira de piscar dos meneios da cabeça que algo querem dizer. Ainda que sejam suposições, tudo desgraça traz. Rainha, seria bom falar-lhe que ela pode suscitar conjecturas dos maldosos. Faça-a entrar, e sai o nobre. Para a alma criminosa, tudo anuncia algum caminho torto. Tanto se agita o crime em tal enredo que a si mesmo se trai de puro medo. Volta o nobre com Ofélia. Ofélia, onde se encontra a bela majestade da Dinamarca? Rainha, que há de novo, Ofélia? Ofélia, canta. Como reconhecer em meio à turba o jovem meu amado? Pelo chapéu de conchas, das sandálias e mais pelo cajado. Rainha, minha doce menina, a que vem isso? Ofélia, o que disse? Escute, é o que peço agora, canta. Senhora, ela se foi, não mais existe, morreu, nada mais ousa. À cabeça lhe nasce um tufo de erva, sobre o corpo uma lousa. Rainha, querida Ofélia, escute. Ofélia, por favor, escute e canta. Como um monte de neve era a mortalha, entra o rei. Enfeitada de flor, orvalhada baixou para o sepulcro pelo pranto do amor. Rei, como vai passando, doce menina? Ofélia, muito bem, graças aos céus. Dizem que a coruja era filha de um padeiro. Sabemos, Senhor, o que somos, mas não o que seremos. Deus nos ajude. Rei, alusão ao pai. Ofélia, por favor, não falemos mais disso. Mas se perguntarem o que significa, digam. Canta, raiou o dia de São Valentim, de pé todos estão. Para ser sua Valentina, irei pôr-me à janela então. Ela se alça depressa, a roupa veste, a porta lhe franqueou, fazendo entrar a virgem, que assim virgem não mais ali passou. Rei, meiga Ofélia, Ofélia, realmente vou concluir sem nenhum juramento. E canta. Pela Virgem e a Santa Caridade, que vergonha, meu Deus. Os moços o farão se aí se encontrarem. Vergonha para os seus. Antes de ao chão me jogar, tinha prometido casar. Faria, respondeu, caso ao meu leito não quisesse entrar. Rei, há muito tempo que ela está assim, Ofélia. Espero que tudo corra bem. Precisamos ter paciência, entretanto não posso deixar de chorar ao pensamento de vão depô-lo do chão frio. Meu irmão há de ficar sabendo disso. Muito obrigado pelo conselho. Que venha a minha carruagem. Boa noite, senhoras. Boa noite, encantadoras senhoras. Boa noite, boa noite. E sai. Rei, siga, vigia com cuidado. Sai Horácio. Do profundo e envenena, porém, tudo do trapaço do pai. Cara Gertrude, essas tristezas não andam como espias, mas sempre em batalhões. Primeiro, a morte do pai, depois a ausência de seu filho, causador de seu próprio banimento. O povo alvoroçado, crasse e impuro, conjectura em cochicho sobre a morte do bom Polônio. Foi inexperiência sepultá-lo às ocultas. Ora, Ofélia, solitária de si e do próprio gizo, sem o qual somos brutos ou pinturas. Por último, que vale mais que tudo, seu irmão que voltou secretamente, anda cheio de pasmo, vai às nuvens, sem que os murmuradores lhe faleçam com ditos petilentos sobre a causa da morte do pai dele, sem falarmos que a própria confusão, não conhecendo como as coisas realmente se passaram, não deixará de envenenar-me o nome de ouvido para ouvido. Ó, minha cara Gertrudes, isso tudo como peça mortífera disposta em várias partes, morte sobeja, ora vai dar-me. Ouve esse barulho. Rainha, que houve? Entra um nobre. Rei, onde estão meus guardas que defendam as portas? Quais as novidades? Nobre, majestade, fuja. O oceano, quando rompe os diques, não devora a planície com mais ímpeto do que Laertes. A testa dos rebeldes vence a tropa legal. O populacho lhe chama Lorde e, tal como se o mundo fosse recomeçar, sem que mais lembrem tradições, esquecidos os costumes, sustentáculos firmes das palavras, grita. Elejamos rei, seja Laertes, as línguas e os chapéus, as mãos o aplaudem até as nuvens, Laertes, nosso rei. Como ladram alegres na falsidade, erraram cães dinamarqueses. Rei, rainha, né? Como ladram alegres na falsidade, erraram cães dinamarqueses. Aí vai e fala o rei. Arrombaram as portas, houve-se barulho. Entra Laertes armado, seguido de dinamarqueses. Laertes, onde está o rei? Senhores, não entrem, dinamarqueses. Não, entremos. Laertes, imploro, deixem-nos. Dinamarqueses, claro, claro, afastam-se para trás da porta. Laertes, obrigado, guardem todas as portas. Rei desprezível, dê-me o meu bom pai. Rei, calma, meu bom Laertes. Laertes, a gota de meu sangue que ficasse calma, me insultaria de bastardo, mancharia meu pai, lançando a pecha de meretriz na fronte imaculada de minha santa mãe. Rei, qual é o motivo, Laertes, de assumir áreas gigantes essa rebelião? Deixa-o, Gertrudes, nada temas por nós. De tal maneira o caráter divino ao rei protege, que a traição mal espreita o que almejara sem nada conseguir. Diga, Laertes, o que o pôs assim? Gertrudes, deixo, fale, jovem. Laertes, meu pai, o que é dele? Rei, morto. Rainha, mas não por ele. Rei, deixa que me fale. Laertes, de que maneira morreu? Não quero ser enganado por ninguém. Para o inferno todos esses juramentos, fidelidade os diabos a carreguem, consciência e graça o abismo rapidamente as engole. Vem a condenação. Chego até ao ponto de arriscar esta vida e a próxima sem medir consequências tão somente para o meu pai vingar. Para a meu pai vingar. Rei, e o que o atrasa nesse assunto? Laertes,
Afora o meu querer, nem todo o mundo. Quanto aos recursos, hei de encontrar jeito de obter muito com pouco. Rei, escute, Laertes, se deseja de fato saber como seu pai faleceu, acha-se escrito nos seus planos que deve, num lance, sem distinção de amigos e inimigos, arrastar os culpados e inocentes? Laertes, não só seus inimigos. Rei, deseja conhecê-los? Laertes, a todos que se mostrarem seus amigos, os braços tenham abertos, e como o pelicano, com o meu sangue lhes darei vida e afeto. Rei, essas palavras são palavras de um bom filho e um bravo e gentil homem. Minha falta de conhecimento relativo à morte de seu pai e a mágoa de perdê-lo irão mostrar-se tão bem na sua mente como os olhos à luz. Dinamarqueses, dentro. Deixa entrar. Laertes, que significa esse barulho? Entra Ofélia. Febre, seca-me o cérebro. Corroei-me lágrimas 7 vezes salgadas a virtude dos olhos, pelo céu. Tua loucura será pesada até que desça ao prato da balança. Rosa de maio, irmã, doce menina, querida Ofélia, o céu. É então possível que a razão de uma jovem seja frágil como o alento de um velho? A natureza se depura no amor e, florescendo, empresta à coisa amada algo da essência preciosa de si mesma. Ofélia, canta. Levaram-a a enterrar sem cobertura. Lá, 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 lá. Quanto choro lhe rega a sepultura. Adeus, pombinho. Laertes, se acaso com toda razão me concitasse a vingar-te, nem tanto me abalara. Ofélia, deveria cantar abaixo, abaixo, chamai-o para baixo. Oh, como a roda lhe vai bem. É da canção do intendente falso que raptou a filha do amo. Laertes, este nada vale mais do que tudo. Ofélia, aqui está Rosmaninho para a lembrança. Não se esqueça de mim, querido. Estes amores perfeitos são para o pensamento. Laertes, uma sentença na loucura, a lembrança e o pensamento harmonizados. Ofélia, para você, Funcho e Aquileia. Arruda para você e um pouco para mim também. Poderemos chamar-lhe erva da graça dos domingos, mas a sua deverá ser usada de outro jeito. Eis aqui uma margarida. Queria dar-lhe algumas violetas, mas murcharam todas quando meu pai morreu. Dizem que ele teve um fim muito bonito. E canta. Para o doce pinta-roxo é toda minha alegria. Laertes, a tristeza, a paixão, ao próprio inferno, a tudo ela dá graça e empresta encanto. Ofélia, canta. Nunca mais o veremos? Não mais retornará? Sumiu deste mundo? Baixai para o fundo que ele não voltará. Barba branca de neve, de linho a cabeleira, já foi sem parar. É inútil chorar, que no céu Deus o queira e a todas as almas cristãs. É o que eu rogo a Deus. Deus seja convosco. E sai. Laertes, viu isto? Ó Deus, rei. De sua mágoa, Laertes, compartilho, é meu direito. Agora retire-se por os momentos e os mais ajuizados amigos escolha para que nos ouçam, para entre mim e você serem juízes. Se achar culpa em nós, mediata embora, será sua a coroa, nosso reino, a própria vida e tudo quanto é nosso, como satisfação. No caso oposto, contente-se de ouvir-nos com paciência e que sua alma associada cuidaremos de ressarcir-lhe a dor. Laertes, seja a maneira por que morreu, o enterro misterioso, sem brasão nem espada sobre o túmulo, a ausência do ritual e pompas fúnebres, clamam como atroando o céu e a terra pedindo explicações. Rei, serão dadas, e onde houver culpa, caia a machadinha. Venha comigo, eu peço. E saem. Vou parar por aqui, pessoal, na página 155 do livro, na cena 6. Tá? Cena 6. Vou parar na cena 6. Depois eu continuo. Beleza? A gente já tá na página... Qual página, gente? 155. O livro tem 207 páginas. O livro é bem curtinho, tá? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Continue me acompanhando, por favor. Até a próxima e falou!